Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui para mais um encontro dos profissionais de administração do Sul Fluminense. Todos sejam bem-vindos ao 4º encontro de administradores da região Centro-Sul Fluminense, aqui na Cidade do Aço, Volta Redonda. Este evento é organizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Convidamos, neste momento, para compor a mesa o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, o representante da Casa do Administrador da região Centro-Sul Fluminense, o administrador e professor Marco Aurélio Lima de Sá, a administradora Marta de Almeida, chefe do setor de apoio à interiorização do CRA-RJ, o administrador Adolfo da Silva Oliveira, coordenador administrativo do CRA, o administrador professor Paulo César Teixeira, conselheiro titular do CRA Rio de Janeiro, o administrador Ernesto Portugal, também conselheiro do CRA, e o administrador professor Agamenon Rocha Souza, primus inter pares do magistério aqui na região Sul Fluminense. Ao presidente do Conselho Regional de Administração, administrador Wagner Siqueira. Colegas administradores, colegas estudantes, professores, é preciso que nós nos constituamos cada vez mais uma comunidade profissional, uma comunidade que agregue e articule seus interesses específicos enquanto categoria, guardadas as diferenças, graças a Deus, e viva a diferença, né, que cada um tem em cada visão de mundo e cada perspectiva. Mas há interesses comuns que nos agregam, há lutas específicas e gerais do nosso interesse profissional que devemos realizar no conjunto. Mas há também o desenvolvimento profissional de todos nós, que se faz o aprender é uma responsabilidade individual, mas é uma responsabilidade coletiva. E na luta, o Conselho é um instrumento do anonimato que garante a cada um de nós, aos professores, aos profissionais, a luta do estudante através da sua identidade de classe, a luta concreta que garante o anonimato no conjunto e na coletividade. Por isso que o Conselho não tem só uma responsabilidade da luta política dos nossos interesses coletivos enquanto categoria, mas tem também a responsabilidade de estimular os nossos quadros profissionais que estão no magistério a passar para os alunos cada vez mais qualidade, para que a nossa profissão possa exercer o papel que ele tem no conjunto da sociedade. Encerrando, eu não poderia deixar de lembrar, quando a gente tem um processo de discriminação política dentro da empresa, a gente vai verificar que o reduto autoritário da sociedade brasileira é a empresa. É a empresa que discrimina o negro, é a empresa que discrimina a mulher, é a empresa que discrimina o portador de deficiência, é a empresa que discrimina o idoso. É a empresa que discrimina e que é preconceituosa. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. E a organização, democracia não se conquista apenas votando no prefeito, como nós vamos votar esse ano, ou nos vereadores. Isso é parte do processo democrático. Mas a democracia se conquista quando você efetivamente transforma no processo social e no acesso político todas as circunstâncias do exercício da cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite
ou quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania pela omissão ou pela participação? E é essa questão que se coloca na profissão. Quando nós, na profissão, estamos no nosso posto de trabalho e discriminamos no processo seletivo, antes pelo retratinho e agora pelo exame de fio de cabelo, para verificar o DNA, nós estamos realizando o mesmo processo de discriminação dentro da organização. Estamos querendo a contribuição que a nossa profissão pode ter ao processo de democratização da empresa brasileira, no sentido de que ela possa ser, por ser mais democrática, ser mais efetiva, ela possa ter melhores resultados. E isso precisa ser cumprido pelos profissionais de administração, cujas cadeiras não estão sendo preenchidas, porque faltam quantidade, pessoas com quantidade e em qualidade. E é isso que nós precisamos, formar quadros e com qualidade. E por isso, nós estamos aproveitando aqui as nossas palavras para fazer uma conclamação ao grupo, a cerrar fileira em torno da entidade da categoria. Hoje nós estamos na direção do Conselho, amanhã serão vocês. Esse é um processo importante em que o elo vai se passando e a corrente vai se formando, para que a gente não tenha que voltar ao elo perdido. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao administrador Marco Aurélio para proferir breves palavras antes de iniciarmos o painel. Eu queria primeiramente fazer uma saudação, agradecer a todos que estão aqui e conclamá-los, como o próprio Wagner falou, a colocar para os colegas: olha, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. A gente tem hoje uma série de eventos que a gente está trazendo para o interior. Eu tenho o prazer de, que até pela parceria que nós temos com o Wagner no Rio, dele permitir que a gente traga profissionais da região. Isso já aconteceu ano passado com a professora Luciana, que está aqui nos prestigiando, hoje com o professor Efraim, que é daqui da região. Muitos de vocês foram ou vão ser alunos dele aqui. E somente agradecer a presença de vocês e cutucar os outros para isso. Vamos começar o nosso evento realmente então agora. Obrigado a todos. Boa noite novamente. Gostaria então de convidar o primeiro palestrante, o professor Efraim Medeiros, para sua palestra. Boa noite, pessoal. Maravilha. A gente fica contente, né, de participar de um evento desse. E antes de falar qualquer coisa, já é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque a gente sabe que todos vocês têm conhecimento vasto a respeito daquilo que nós vamos falar, né? Não é a nossa pretensão hoje ensinar nada para vocês. O que vamos fazer aqui é compartilhar algumas informações, compartilhar algumas experiências e vamos juntos angariar uma reflexão renovada com relação à motivação. Nesse primeiro slide, eu acho que eu vou descer. Nesse primeiro slide, que tem por título, né, o título do livro, Ninguém Motiva Ninguém, é bem curioso, né? Se você para e pensa que ninguém motiva ninguém, você fala, então o negócio está enrolado, Efraim. Porque se eu não posso motivar os meus colaboradores, como é que eu faço então para que os resultados sejam alcançados? Né? O que eu faço se eu não motivo ninguém? O porteiro do prédio, onde a gente tem um imóvel, viu o livro e falou assim, quem escreveu esse livro aí? Aí eu, por quê? Falei, porque isso aí é uma baboseira. É claro que eu consigo motivar o outro. Por que desta percepção? Porque comumente a gente usa, né, a palavra motivar, quando na verdade existe um outro desenho para se referenciar ao estado motivacional do indivíduo, né? Então, se eu não posso motivar, o que fazer então para ser detentor
de ferramentas capazes de levar os meus colaboradores, e hoje muito falados talentos, né? De que forma levar esses talentos a fazerem o que deve ser feitos? Porque hoje, todas as empresas, a gente fala, na empresa o negócio está ferrenho, na empresa o negócio está apertado. Em toda empresa, você não é privilegiado. Toda empresa, em função do mundo dinâmico que a gente vive, existe essa predisposição dinâmica do próprio mercado. E isso a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. De que forma que eu faço então para tocar o meu colaborador? Pode passar, por favor. No próximo slide, a gente tem algo muito interessante. Olha só, o desafio da motivação. Está até pegando fogo o M ali, né? Porque o negócio é caliente, o negócio é quente, o negócio mexe. Mexe tanto com gestores, tanto com os colaboradores, quanto com os talentos da organização. Todo mundo fica afetado com a motivação a mais e com a motivação a menos. Com a motivação que nos leva a produzir algo positivo, assim como produzir algo negativo. É um desafio grande. Eu tenho por hábito falar em aula, em cursos, em treinamentos que a gente participa, né? Eu tenho por hábito falar para os participantes que a teoria tem que ter alguma validade prática. Para que eu sei de Abraham Maslow? Para que esse conhecimento? Para que me serve? Particularmente, pode ser, eu nem quero que vocês todos concordem comigo, não quero. Pode ser que alguém possa me falar assim, não, Fran, o que você está falando está um pouquinho fora, né? O que você está falando não faz muito sentido. Mas o fato é que esses autores, o conhecimento que a gente tem deles, se não produzir algo na prática, para mim é inútil. Para mim não tem utilidade nenhuma. Aí você fala, mas peraí, então se for assim, tem muita coisa que eu vejo e não tem utilidade. Aí pode ser um outro enfoque errado, equivocado. Porque de repente eu não vejo o significado que aquilo pode trazer para mim. Aí eu preciso remodelar o meu pensar. Volta um pouquinho, por favor, no anterior. Desculpa. Vamos construir aqui junto o raciocínio com relação à motivação. Eu costumo trazer uma reflexão. Todos são. Aí atrás, está me ouvindo bem? Levanta a mão para mim, por gentileza. Que maravilha. Eu consigo trazer uma ilustração que fala com todo mundo, que tem relação, como pode dizer, amorosa, vamos dizer assim. Alguém ou todo mundo algum dia já se relacionou com alguém, se relaciona ou vai se relacionar. Então imagine o contexto, preciso da atenção plena de vocês, para a gente poder fazer o link ali na motivação. Imagine um sábado à noite, 11h30, 23h30, um casal hiper apaixonado brigam. Aquela briga danada. Ela olha para ele e fala, nunca mais eu quero olhar para você. E nessa noite, para poder agregar mais valor, vamos supor que estivesse chovendo. Aquela chuva, aquela brisazinha gelada. E aí ela pega e fala, nunca mais eu quero olhar para você, nunca mais eu quero te ver. Observe que ela decidiu, por conta de alguma coisa que ele fez, não mais se relacionar com ele. Ela que tinha ido até esse local com ele, de carona, na moto, aquelas motos bem equipadas, resolve ir embora de ônibus. Falei, eu vou embora de ônibus também. Não precisa, a partir de hoje acabou.
E para o azar ou felicidade dela, ela pega um ônibus vazio, ao som daquela chuvinha, aquele barulhinho. E o motorista sintoniza uma rádio e está tocando aquela música do Fábio Júnior. As metades da laranja bate o coração. E aí ela decide mesmo que não quer mais, mas aquilo a toca. Aquilo consolida a ideia que tem de nunca mais vê-lo. Pois bem, ela vai para casa, ele vai para casa, ele vai diferente, né? Ele vai na moto, ele vai na chuva mesmo. Ele fala, eu vou esparecer. Molha todinho, pega um resfriado no outro dia, mas tudo bem. Olha o ponto, olha o insight que eu quero pegar. Me acompanha. Assim que a moça chega em casa, ela procura o seu quarto, pula na cama, abraça aquele ursinho rosa que ela tem desde os anos que ela tinha ganhado, ursinho. Nunca lavou aquele urso. Abraça, chora e fala, nunca mais, nunca mais. Só que o camarada, observe, o camarada safo, sabe o que toca a namorada. Aí ele manda uma mensagem, na madrugada mesmo, né? Te amo. Aí ela põe no vibracal e fala, não vou atender mais. No dia seguinte ela pega o celular e vê lá 153 ligações não atendidas. Aquilo, não vou mais, não quero mais. Mas de certa forma, ela fica prestigiada. Foi 153? O que ele está querendo? Ele é danado, né? Mas enfim, ela fala, não quero. Daí, deitada na cama, olhando para o teto, localiza uma caixinha musical que ela recebeu no dia dos namorados do ano anterior. Aí pega, aí toca aquela música que diz muito, né? Ela pega aquilo, mas ela ainda fala, não quero, mesmo assim. De repente, chega um rapaz com buquê, 70 rosas, aquelas da grande. Ela pega aquilo de qualquer jeito e deixa abandonado lá. No final de 2 dias, ela recebe uma mensagem que é a sentença. Ela recebe a seguinte mensagem: a nossa história não pode acabar assim. Isso foi tudo para ela. Agora comigo, atenção absoluta. Aquela pessoa que não queria fazer uma coisa, ela passa a querer fazer, porque ela recebeu alguns estímulos específicos. Ele conhecia a pessoa. Nas empresas hoje, isso me causa uma indignação profunda, que tem alguns gestores que ficam nas suas salas maravilhosas, aquela mesa enorme, madeira pura. Para levantar aquela mesa são 7 homens, forte. E fala, eu não falo com o colaborador. Isso não existe. O gestor, o administrador, ele busca conhecer o seu colaborador, né? E está junto. O perfil mudou, a situação é outra. De volta ao exemplo, aquela pessoa que estava decidida a não fazer, fala, não, eu vou dar uma chance para ele. Vai lá, se reencontra e são felizes para sempre. O barato e o que a gente traz é que a motivação, eu não consigo motivar você porque ela nasce, ela é construída dentro de você. Você decide estar motivado. Você pode não estar motivado com os mesmos estímulos que o outro recebe, mas a decisão é sua. Victor Vroom, ele fala sobre o valor como uma das variáveis que elenca a motivação. Que valor eu dou para tal recompensa? Observe que basicamente, se eu
inicialmente buscar conhecer as pessoas que estão do meu lado, eu consigo criar um ambiente propício à motivação. Eu consigo dar direcionamentos para o indivíduo para que ele esteja motivado. Eu não o motivo, mas eu o estimulo. E cada pessoa é tocada por um estímulo diferente. Aí você fala assim, não, mas eu vou fazer uma coisa para todo mundo e ponto. Um exemplo que sempre dou, né? Se eu chamar... Quem tem aqui tem cócega nos pés? Sente cócega nos pés? Levante a mão. Muita gente, né? Quem não tem cócega nos pés? Olha aí. Tem gente que não tem. Quem não gosta de doce de leite com coco? Lá de São Lourenço. Quem não gosta? Olha aí, muita gente não gosta. Ou algumas, né? Dei uma exagerada agora. Algumas pessoas não gostam. Ou seja, cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa pode ser tocada de uma maneira diferente. Hã? Maravilha. E aí, quando a gente fala de estímulo, a gente geralmente, a gente tem uma ideia muito próxima daquilo, né? Ó, toma aqui que o negócio vai acontecer, né? Cansa passar de ano na escola, olha, vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Vou te dar isso, vou te dar aquilo, e aquilo é percebido como algo a ser perseguido. No próximo slide, a gente tem uma, olha ali, um sorriso bonito, né? Vamos entender que aquilo ali é verdadeiro, né? Vamos entender isso. Para a gente alcançar um comportamento motivado do nosso colaborador, ou seja em quem for, a gente precisa emitir estímulos certos. No caso da moça lá do namoro, lembra? Ela recebeu estímulos específicos certos, que depois de certo tempo, ela teve condição de decidir mudar de opinião. E não tem coisa pior do que você chegar para um colaborador e falar o seguinte, olha, eu preciso que você faça isso para mim, preciso que você faça aquilo. Ele fala, eu não vou fazer. Isso não acontece, Efraim? Quem acha que isso não acontece na empresa? Levanta a mão. Ele vira para você e fala assim, eu não vou fazer o que você está mandando. Está cheio. E esse ainda é melhor do que aquele que fala, o chefe, está comigo, tá? Estou contigo. Ó, fechado contigo, né? Ele sai, vai embora, faz tudo ao contrário. E vamos imaginar que alguém que trabalha numa indústria, um camarada desse que está ferido, não está bem, fala, estou contigo, vai lá, danifica o equipamento, de milhões, né, de repente, e gera prejuízo para a organização. Ter pessoas motivadas, outras considerações que a gente faz sobre Frederic Herzberg, ele aborda 2 pontos, né? São os fatores motivacionais, cadê os alunos que estudaram comigo aí? Me ajuda agora. Os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Sai um coro ali atrás, sai um coro lindo ali. Os fatores higiênicos, chamados de fatores extrínsecos ou fatores insatisfacientes. Esses fatores são importantes. Interessante, eu comentava numa aula que eu dei a semana passada, que a revista Você S.A., a revista Exame, elenca anualmente as 150 melhores empresas para se trabalhar. Só que o processo, na verdade, não reflete a realidade. Por quê?
Como é que eu digo que a sua empresa é melhor? É a melhor daquelas que se inscreveram. Historicamente, a média de empresa no Brasil que se inscreve é em torno de 500 empresas. Para listar 150, então não posso afirmar que ela é melhor do país, mas posso afirmar que ela é melhor das inscritas. Mas enfim, o que está em discussão é Herzberg agora. Então observe que a maioria das queixas, ou a maioria dos pontos que os funcionários listam como aquilo que gera valor, aquilo que é bom, que ele fica contente, são os fatores ligados aos fatores insatisfacientes, aos fatores higiênicos. E existe, mas só que esses fatores, de acordo com o autor, não produz a satisfação, o querer fazer. Sabe aquele brilho nos olhos, você olha para a pessoa assim, a pessoa até babando, eu vou fazer. A pessoa fica empolgada com aquilo. Isso a gente sente falta em muitas pessoas. É uma falta de compromisso às vezes, um desleixo comportamental que é uma coisa louca. E eu sou o gestor, eu sou um agente de mudança. Eu preciso influenciar e não ser influenciado. Porque às vezes o desânimo é tanto, você vê para a pessoa, né? Você vê a pessoa, não vou apontar para ninguém não, né? Você vê a pessoa no cantinho, você olha os trejeitos do indivíduo, dá vontade até de você entrar no ritmo, né? Ela está quase deitando no trabalho. Enfim. Então as empresas exploram um pouco os fatores satisfacientes, os fatores motivacionais. Que custa, que preço tem o reconhecimento do indivíduo? Valorizar por aquilo que ele fez. Dá uma empolgação. Eu estava numa aula outro dia, ou já faz algum tempo, todo mundo, do jeito que vocês estão assim, muito atentos. E aí eu conduzi a aula, daqui a pouco o rapaz com a cabeça baixa começa a rir. Eu achei estranho aquilo. E ele falou, desculpa, professor, depois eu te explico o que é. Ele continuou rindo depois disso até o final da aula. Riu aí uns 40 minutos, hein? Riu muito. E aí, ele falou comigo, Fraim, eu recebi um e-mail copiado para todos os gestores do Brasil que o meu desempenho foi o melhor. Ou foi satisfatório, que estava no ranking, uma coisa assim. Um e-mail causou no indivíduo o impacto de rir 40 minutos. Olha o desafio. E às vezes a gente paga um salário para o nosso colaborador, plano de saúde, plano odontológico, vale teatro, vale academia. E você fala, vamos fazer uma reunião? Aí ele fala, não. Vamos fazer, ele fica toda hora, vai acabar não? Aquela pressa, né? E acaba que a gente precisa olhar as pessoas na organização como pessoas. Olhar as pessoas como ser humano. E que não existe diferença entre a minha pessoa e a sua pessoa. Né? Quando eu não uso de diferenciação. Eu sou melhor que você, então vou te tratar de maneira diferente. As pessoas percebem isso. A essência do indivíduo. Eu costumo falar que o pensamento é refletido no semblante. Então, se você está com raiva de mim, dificilmente você vai sorrir. E se sorrir, vai ser aquele sorriso mordido. Né? Complicado. Maravilha. Né? O alcance da motivação. Então, de que forma que eu vou alcançar essa motivação? A gente lista no livro uma coisa que a gente achou bacana, que é os estímulos que são espontâneos e os estímulos estratégicos. Os estímulos estratégicos são aqueles estímulos que eu faço tendo em vista um resultado específico. Eu não posso simplesmente agir de acordo com o sol, né? O agricultor, há tempos atrás, olhava para o sol, olhava para o tempo, vai ser assim. Apesar de trazer resultado, hoje a gente dispõe de uma tecnologia que nos favorece alcançar um resultado com mais assertividade. Então, para o gestor também,
eu não posso agir de maneira, eu acho, eu penso que é assim, eu tive uma experiência, né, lá atrás, eu fiquei sabendo que é assim. Não, eu preciso direcionar bem as ações. O que eu quero alcançar? Pedi para colocar, só para sinalizar o tempo. Frank Sinatra, ele, nessa lindíssima música, ele fala sobre o caminho, o meu caminho, né? O dono do meu caminho sou eu. O dono do seu caminho é você. Acaba que a gente, por vezes, a gente deixa que outras pessoas definem o que eu vou fazer. Há tempos atrás, as empresas tinham um encarreiramento. Ela sentava com você e te planejava. De repente, tínhamos até para mais de 10 anos. Só que hoje, eu defino. Eu vou ser o presidente dessa empresa. Eu vou ser o presidente do país. Por que não? O problema é que as pessoas não sabem onde estão e nem sabem onde querem chegar. O que você quer fazer quando você acabar o curso? Eu costumo brincar, né? Eu quero crescer. Mas crescer para onde, filho? Fala para mim. Alá, né? Alá. Aí me lembra aquele filme do ET, né? A casa. No entanto, a gente precisa buscar a reflexão de que eu preciso falar, eu vou chegar em tal lugar e trabalhar para isso. Se a gente não fizer um planejamento, a gente não compra nem uma bicicleta, né? Financiada, né? Na Casas Bahia, ou no ponto 10 vezes, sem juro. O que eu preciso fazer? Definir. Pô, eu estou aqui, eu preciso me movimentar, mas onde que eu quero ir? Eu preciso direcionar. Eu vou fazer um curso, qual? Não sei, mas eu vou fazer. Eu estou animado, né? Vamos avançar aqui. Alcance da motivação. Às vezes eu me perco um pouco. E aí, observem que eu falei agora de gestor para o liderado, líder para o liderado. Agora observe um ponto invertido da motivação. Você é o liderado e você não recebe os estímulos adequados, porque o seu gestor não veio no quarto em K de Volta Redonda. Ele não veio. E você recebe estímulos errados, ele não te valoriza. O que fazer? Eu preciso me entender dentro do conceito organizacional que aquilo que é ruim é temporário, eu preciso elencar prioridades. Teve uma pessoa que me procurou e falou assim, eu não sei o que eu faço, preciso de um conselho. Lá na empresa que eu trabalho, a minha gestora não gosta de mim. Eu cheguei para ela e falei, não gosto de você também, mas a gente precisa trabalhar em paz aqui. Passou 2 dias e foi mandado embora. Um consultor americano chamado Dr. Cohen, ele fala uma coisa incrível. O profissional, ele age como se deve, não como se sente. Eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito. Eu preciso fazer aquilo que vai gerar valor agregado para a minha vida profissional. Eu preciso fazer aquilo que é necessário. Porque se eu fizesse tudo que eu estou com vontade de fazer, o negócio ia ficar estranho. Mas só que no bate-papo do id, do ego, do superego, somos capazes de direcionar uma atitude balizada na compreensão e no bom senso. A gente precisa listar então aquilo que a gente tem que fazer e avançar. Motivação como estratégia, né? A gente já falou um pouquinho disso. Sun Tzu, A Arte da Guerra, livro escrito há mais de 2000 anos, diz que para que eu tenha uma assertividade de 100% em uma batalha, era um general, né?
eu preciso conhecer a minha equipe, traduzido um pouquinho para cá, né? Conhecer a minha equipe e conhecer a equipe do oponente. O conhecimento gera informações valiosas e produz conhecimento eficaz. Napoleão foi considerado hoje, né, se fosse traduzido para hoje, era o cara. Com 26 anos, ele foi chamado para comandar um grande exército. E não conheceu derrota por muito tempo. De que forma que ele trabalhava com a sua equipe? Certamente, de lado a lado, conhecendo as necessidades das pessoas, conhecendo o que as pessoas tinham de melhor, valorizando o que as pessoas têm de melhor. Não tem como a gente receber uma prescrição, na sua empresa faça assim, está tudo certo. E de repente alguém vê o título de uma palestra, de um curso, saiba motivar. De repente, algumas pessoas pensam, eu vou sair de lá com uma cartilha e fazer aquilo batata. Não. A gente faz arte a todo instante. E a combinação das informações, a geração de conhecimento, nos garante assertividade lá na frente. É ser estratégico naquilo que a gente faz. É utilizar das ferramentas que a gente tem. Utilizar-se das pessoas, não. Mas ter as pessoas lado a lado, ombro a ombro, falando, vamos lá, eu acredito. É acreditar mais na vida mesmo. Dificilmente alguém que não acredita na vida pessoal, acredita em si, vai acreditar no outro, no desempenho do outro. Eu não acredito que eu consigo ir trabalhar bem disposto, como eu vou cobrar isso do meu colaborador. Ao ditado latino, que quem me conhece já me viu falar muitas vezes, né? As palavras movem e os exemplos arrastam. Eu preciso ser um líder capaz de estimular as pessoas com o meu jeito de ser. As pessoas precisam olhar para mim enquanto líder e falar, pô, estou com ele. Eu preciso fazer. Esse status de líder estagnado, esperando uma equipe dinâmica, não existe. Não há mudança se eu não mudar. Eu quero resultados diferentes, quero. Fazendo as mesmas coisas, pouco provável que a gente consiga. Preciso mudar alguma coisa. 2 mais 2 dessa fração vai dar o quê? Vai dar 4. E vai continuar dando 4 enquanto eu não mudar alguma coisa. Mudar o sinal, mudar o número, mas eu preciso mudar. A música acabou, então meu tempo acabou. Sim, que maravilha. Eu quero agradecer, eu não sei se estão aí, né, os revisores técnicos do nosso livro, que foi o Ronei Seixas, que é mestre e doutorando ali da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora Zilda, que é mestre em administração pela Unesa, e o professor Luiz Carlos Rodrigues, que é mestre em gestão estratégica e negócios pela Universidade Federal Rural do Rio, professor da UF. Eles me ajudaram, quero agradecer publicamente esses 3 amigos, né, que nos ajudaram a revisar toda a bibliografia. Quero agradecer também a algumas pessoas que nos ajudaram, o presidente Wagner Cerqueira. Ontem tivemos ali, e eu fiquei espantado. Fiquei espantado com a estrutura que tem um Conselho Regional de Administração. A gente foi entrevistado ali na rádio, né, na web rádio, uma estrutura incrível e que, quando a gente passa a conhecer, da forma como a gente conheceu, a gente tem uma visão ainda mais consolidada. Eu agradeço pelo suporte e todos ali nos recepcionaram muito bem. Isso é muito gratificante. Muito obrigado. Agradeço o Marcão também, que gera um valor agregado muito grande. E isso é unânime, né? As pessoas daqui que o conhecem
tem um valor muito especial pelo Marcão. Então, agradeço aí todos do Conselho. Vamos correr, que agora tem uma outra palestra também muito importante, né, do nosso conselheiro, professor da PUC, né, o professor Paulo César. Onde que ele está? Cadê? Por favor, professor Paulo César. Agora o nosso segundo momento, que é sobre gestão comportamental nas empresas, né, os impactos do desempenho das pessoas. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, quero registrar a satisfação de estar podendo trocar algumas ideias aqui com vocês, de uma maneira bem informal. Na realidade, eu vou apresentar para vocês um tema que ainda não é muito usual nas empresas, nas universidades, nas faculdades, nas salas de aula. E, portanto, vocês se sintam bastante à vontade, depois, ao término, nós vamos estar à disposição, eu, professor Efraim. O que eu vou falar, de alguma maneira, complementa a palestra que foi dada aqui brilhantemente pelo professor Efraim. Na realidade, vamos falar de algo aqui chamado comportamento, que não é uma palavra muito bem praticada, eu diria até bem ouvida, empresarial e no mundo acadêmico. Mas antes de a gente chegar a essa questão da gestão comportamental e o impacto que ela tem no desempenho das pessoas, nas organizações, e organizações aqui no conceito bem amplo, não estou me referindo a empresa, estou me referindo a qualquer tipo de organização. E até usando um conceito bem fluido de que, na realidade, quando duas ou mais pessoas se reúnem com espírito de cooperação para o alcance de um objetivo comum, se constitui, nesse momento, uma organização. Então, na realidade, a gestão comportamental ela vai estar presente nesse tipo de organização, extremamente dinâmica, extremamente fluida e extremamente presente no nosso dia a dia. Vamos fazer, nesse primeiro instante, uma rápida, bem rapidamente, incursão no que aconteceu com a sociedade em termos de evolução. Na realidade, vocês podem perceber, né, naquele slide, de que estudiosos desse assunto dizem, afirmam e de alguma determinada provam que a sociedade como um todo passa constantemente por evoluções. Fazendo um corte aqui bem rápido, né, a sociedade já teve o seu momento primitivo, como está ali, a sociedade primitiva, que na realidade o que nos interessa nesse momento saber é que o paradigma forte naquele momento dessa sociedade era a força. E por que era força? Porque o homem, para sobreviver, ele literalmente precisava usar a sua força, no sentido, às vezes, até de matar, para poder, de alguma maneira, matar a sua fome e, assim, né, de uma forte maneira, ter uma sobrevivência. Então, a força foi, na sociedade primitiva, o principal elemento de poder. Essa sociedade, ela permanece durante, como vocês estão vendo ali, milhões de anos. Até que, num momento aparentemente simples para nós, mas extremamente importante, né, para a antropologia, até o momento que o homem percebe que ele não precisava matar, né, necessariamente para caçar, porque se ele se fixasse na terra, ele poderia então, né, com o cultivo da terra,
sedimentar-se e, evidentemente, nesse momento, suprir as suas necessidades de sobrevivência. E aí, então, a sociedade passa da sociedade primitiva para a sociedade, como vocês estão vendo ali, agrícola, cujo poder, né, a grande fonte de poder nessa sociedade era quem tinha a terra, o dono da terra. E a sociedade passa a ser, né, agrícola durante milhares de anos, como vocês estão vendo ali. Até que num outro momento, né, o homem, numa evolução extremamente mais rápida nesse sentido, já que estamos falando de milhões para milhares, ele percebe que aquele modelo de sociedade que tinha com base, né, basicamente, a atividade artesanal, na qual a produção era muito pequena e, na realidade, o que acontecia é que pouco se consumia, e com o avanço da tecnologia já naquele momento, a sociedade, então, evolui novamente, passa a ter a sua característica de produção em massa, e aí vocês já conhecem bem essa história, e o que nos interessa aqui é que a fábrica, o dono da fábrica, passa a ser o dono do poder dessa sociedade. O fato interessante é que essa sociedade dura centenas de anos, até chegar agora na sociedade que nós estamos vivendo, que é a sociedade do conhecimento. E interessante é a gente entender o que significa conhecimento. Muito falado, mas pouco entendido. Como vocês podem ver ali, conhecimento é a capacidade de aplicar informação a um trabalho ou resultado específico. Então, conhecimento tem muito a ver com a aplicabilidade, com a habilidade para a transformação de algo em alguma coisa, seja um produto, um serviço ou até um outro conhecimento. Até aí, nós não temos nenhuma novidade. É assim que nós conhecemos e é essa sociedade que a gente hoje está vivenciando. Mas o que acontece é que, na realidade, a gente precisa fazer um corte e entender essas duas últimas sociedades, a sociedade industrial e a sociedade do conhecimento. Vocês estão vendo ali, essa sociedade, a sociedade industrial, nós conhecemos muito bem. Embora, do ponto de vista de evolução, já não seja a sociedade que está com seus paradigmas nos norteando, que é a sociedade do conhecimento, mas é essa sociedade que a gente conhece bem. E o que a gente conhece bem aqui, nesse momento digamos, de evolução? A gente conhece bem que nessa sociedade surge o conceito da mão de obra, as mãos fazendo a obra. A palavra manufatura vem exatamente aí, né? As mãos faturando. Sabemos que nessa sociedade, né, com uma influência enorme de vários, digamos assim, administradores e engenheiros, sempre predominou, e ela está muito presente na nossa vida, as tarefas. Vivemos em função de execução de tarefas. Repare que essa sociedade, ela já não é a que está predominando, mas é a que a gente está vivenciando. Nessa sociedade também aparece a expressão mágica recurso humano, numa evolução que vem lá, se a gente estudar, pessoal que conhece bem recursos humanos, professores de recursos humanos, essa expressão recurso humano substitui, né, aquele velho chefe do departamento de pessoal. Só que recurso humano, na realidade, a palavra recurso significa ser usado, e bem usado. E se formos lá para o lado da engenharia, né, recurso significa usar menos para fazer mais. Se jogarmos isso lá para a questão da administração salarial, é pagar menos, né, fazendo mais. Então, o recurso tem essa conotação.
Então, ser recursos humanos, ou um recurso humano, na realidade, significa o seguinte: eu sou um cumpridor de tarefa. Exatamente é o que significa essa expressão. E, finalmente, o que predomina nessa sociedade? O capital físico e o capital financeiro. Muito fortemente, eu me lembro que algumas dezenas de anos atrás, o importante para as empresas era ter a sua sede própria. Isso era um significado muito forte de uma empresa forte que tinha a sua sede própria. Esses valores, eu só estou aqui novamente colocando em pauta e revisando, são os valores, repito, de uma sociedade que não é mais atual, mas é essa sociedade que ainda está imperando a nossa vida, principalmente dos jovens que estão aqui, quando não deveria. Na realidade, nós deveríamos, e vocês já deveriam estar vivenciando uma sociedade que tem como paradigmas não mais a mão de obra, e sim a mente de obra. A nossa mente, a nossa capacidade de pensar, de criar, para inovar, fazendo o trabalho acontecer. Então, não mais as mãos, e sim a mente. Ao invés da tarefa, essa sociedade quer que todos nós apresentemos resultados. E essa palavra resultado vocês estão vivenciando e vão vivenciar cada vez mais, principalmente no âmbito do trabalho. Essa sociedade não tem mais e não quer mais o recurso humano, ela quer o capital humano. E aí cabe uma discussão, não nesse momento, mas será que as pessoas podem ser consideradas como capital? Isso é um outro assunto, é uma outra discussão. Mas nessa sociedade não se quer mais recurso humano, ela quer capital humano. E, finalmente, o capital financeiro e o capital físico começa a ceder lugar ao capital estrutural e ao capital intelectual. Se nós formos evoluindo, e evidentemente deve estar um pouco difícil para vocês lerem ali, mas na realidade, o que me interessa naquele slide é a gente ter a clareza de que o tal do capital intelectual tem como base o capital humano. E da onde vem aquela estrutura que vocês estão vendo ali? Ela sai de uma declaração exatamente no ano 2000, do Bill Gates, dono da Microsoft, naquele momento no ápice da sua vida profissional e empresarial, quando perguntaram para ele exatamente assim: por quanto que você venderia a Microsoft? E ele responde literalmente, nos anos 2000, bom, se eu for pegar, aí vem lá a questão do capital físico e do capital financeiro. Se eu for pegar o balanço da Microsoft e ver quanto vale, a Microsoft vale em termos físicos e financeiros, eu teria que vender a Microsoft por 4 bilhões de dólares. E aí ele diz, mas eu jamais venderia a Microsoft por 4 bilhões de dólares. E perguntaram, por quê? Porque hoje, se alguém quiser comprar a Microsoft, vai ter que comprar todas as ações que estão no mercado e pagar o valor de 40 bilhões de dólares, 10 vezes mais. E aí perguntaram, poxa, e essa diferença? Quem faz essa diferença? Como pode uma empresa valer 10 vezes mais do que está nos seus balanços? E aí ele responde literalmente, são as pessoas que trabalham na Microsoft. E conclui, eu não posso fazer nada porque elas sobem, descem no elevador e, evidentemente, lá se vai o meu capital humano. Então ele lança essa palavra capital humano no mundo empresarial
e a partir daí ela vem sendo trabalhada de diversa maneira. Para nós aqui, ela vai ser somente uma base de uma evolução. Por isso que eu disse que eu concordo, acho que o tema precisa ser melhor debatido, com mais profundidade. Mas para nós aqui, vamos considerar que sair de recurso e virar capital humano é uma evolução. Vamos imaginar o seguinte: quando a gente está desempenhando uma função no mundo organizacional, essa função, ela terá, né, aquelas bolinhas brancas que diz ali o seguinte: bom, isso é o que eu desejo. Eu desejo, vamos colocar de uma maneira mais simples, eu desejo um profissional que tenha aquelas bolinhas brancas na sua composição de capital humano, né? Ele tem lá aquelas bolinhas brancas. Mas quando a gente vai colocar na prática, a gente percebe que muitas das vezes, embora eu deseje que aquele profissional tenha aquele perfil composto pelas bolinhas brancas, eu reparo que na realidade ele tem ali os quadradinhos, os retângulos vermelhos, ou seja, aquilo que ele tem de comportamento, de conhecimento, de habilidade, está abaixo daquilo que é desejado. Isso então gera, né, um gap. Exatamente. Repare que quando a gente olha ali o eixo do conhecimento e o eixo da habilidade, fica muito claro para nós o que significa aquele diagrama ali. Significa que eu preciso ter mais conhecimentos e que eu preciso ter mais habilidade. Quando eu olho o eixo do comportamento, a gente não tem ideia de que seja aquilo. A gente não sabe por onde vai, né? Por onde podemos ir. Então, o que acontece? Quando eu pego ali, desenho aquele cubo que está ali chama-se cubo da competência. O que ele mostra para vocês? Mostra que aquele indivíduo que está ali tem aquele cubo de competência, o cubo resultante das 3 variáveis que já falamos aqui. Ora, o que na realidade a gente percebe? O cubo de competência daquele indivíduo aqui imaginário é um cubo que está longe daquele cubo maior de competência, que pode ser uma organização que desejo, ou que pode estar inerente à minha própria vida. Então, continuando nisso, vamos entender agora essa questão da competência associada ao comportamento. Então, vamos ver o que acontece quando eu sou um indivíduo que não tenho nem habilidade, não tenho nem conhecimento e não tenho comportamento. Então, nós podemos entender que esse vai ser um indivíduo, uma pessoa caótica, que, sinceramente, a gente traduz isso numa linguagem organizacional, é um incompetente, né? Ele não vai conseguir nada. Uma outra variação que nós temos é que eu posso ter um indivíduo que tenha um conhecimento, como vocês estão vendo ali, extremamente suficiente, mas ele não tem comportamento adequado e muito menos habilidade. Então, o teórico, que provavelmente vocês vão conhecer muito dessas pessoas, os teóricos, né? Aqueles que, não tenho dúvida, sabem muito, mas não são capazes de colocar na prática aquilo que sabem. A outra variável é a variável do comportamento. Eu posso ter um comportamento hiperadequado, mas não tenho nem o conhecimento, nem a habilidade necessária para formar minha competência. Então, a gente pode chamar esses indivíduos realmente, são aqueles que nos enrolam com muita facilidade, são atraentes, né, têm comportamento extremamente adequado, mas na hora de fazer as coisas acontecerem, nada acontece. Uma outra variação que nós podemos ter
é aquele que tem muita habilidade, mas muita habilidade mesmo, tem uma destreza, é capaz de fazer as coisas tomarem vida de uma maneira muito rápida, né? Mas não tem nem comportamento, nem conhecimento adequado. Finalmente, a última variação é a junção desses três numa linha única e que então vai formar a competência. Ou seja, eu só serei competente em tudo que eu pretenda fazer se eu tiver comportamento adequado, se eu tiver conhecimento suficiente e também se tiver habilidade adequada, né? E tiver a habilidade em termos de grandeza adequada àquilo que eu me proponho. Aí o cubo fecha, aquele cubo fecha e a gente então começa a entender a partir de agora o que vem a ser esse capital humano. Na realidade, esse capital humano, ele se constitui na medida que aqueles três elementos se complementam, se completam, se formam, e não somente o conhecimento e a habilidade. Hoje, repito, nós falamos muito de conhecimento, só conseguimos falar de conhecimento. Na realidade, nas escolas, o conhecimento se transforma em disciplinas. E as disciplinas nada mais são do que uma atomização do conhecimento. Quer dizer, aquele mínimo conhecimento dentro de um conhecimento maior. Isso, né, voltando aqui o que eu já disse para vocês, a gente entende bem. Habilidades um pouco. Algumas instituições têm seus núcleos de formação profissional, que faz esse tipo de coisa acontecer, eles não na razão necessária, mas fazem de alguma maneira. Agora, eu pergunto a vocês, vocês já alguma vez ouviram falar? Alguém já exigiu isso? A única coisa que vocês sabem é que cada vez mais os headhunters, né, os recrutadores profissionais, estão dizendo o seguinte: as empresas admitem por competência de conhecimento, né? Competência de conhecimento, e demitem por incompetência de comportamento. Isso é uma coisa que está cada vez mais sendo dito. Por quê? Porque nós não tratamos dessa variável comportamental. Assim, o que a gente pode pensar, e já finalizando aqui essa minha, não digo palestra, essa minha conversa com vocês, é que na realidade a sociedade evoluiu, vem evoluindo, a sociedade industrial, né, ela está ainda fortemente presente no nosso dia a dia. A sociedade do conhecimento, tal como é colocada pelos antropólogos, é que está nesse momento comandando a nossa vida. O poder nessa sociedade não é mais a fábrica, e sim a informação, né? E a informação, por características próprias, tem coisas completamente diferentes daquilo que a gente imaginou, e nós ainda não aprendemos a lidar com isso. A informação, por exemplo, que vai gerar o conhecimento, eu só adquiro o conhecimento se eu tiver informação, e para adquirir o conhecimento pleno, eu tenho que usar a informação, não basta ter informação. Hoje vocês sabem perfeitamente, quando a gente abre uma assinatura, ou assiste uma TV, qualquer tipo de assinatura de canal fechado, a gente tem 200 opções de canais, né? Nessas 200 opções tem N informações, e a gente tem dúvida, qual é o canal que eu vou ver? Né? Provavelmente, eu particularmente, dos 180, eu não vejo mais que 10.
Então, a questão do conhecimento, né, é a base, a informação, só que a informação está aí, disponibilizada para todo mundo, né, e cada vez mais acessível, cada vez mais volumosa. A questão é o que eu uso dessa. E quando eu uso a informação, eu vou usar e vou adquirir o conhecimento. Então, essa sociedade que nós ainda nem estamos vivenciando e praticando bem, é uma sociedade que está nos impactando muito. Os valores estão mudando, os paradigmas estão mudando, mas nós aqui ainda estamos presos àquele velho paradigma da sociedade industrial. Eu ouso dizer que muitos dos livros que estão aí, principalmente daqueles voltados para a gestão de pessoas, eles estão obsoletos, mas estão sendo cada vez mais utilizados com profundidade nas universidades, que ainda não perceberam essa mudança de uma sociedade para outra. Então, uma sociedade onde, literalmente, a pessoa passa a ser o centro de tudo, e não mais a máquina. E, para terminar, se sequer ainda sabemos viver bem a sociedade do conhecimento, imaginem se nós estamos já preparados para vivenciar uma sociedade do comportamento que a antropologia diz que vai ser uma sociedade em que todos nós, né, teremos poder na razão direta que tivermos prazer, né, com tudo que fazemos, tivermos muita felicidade, sejamos pessoas felizes e mais, sejamos pessoas sábias. E sabedoria aqui tem uma mensagem que eu particularmente considero fantástica, porque ser sábio nessa sociedade do comportamento é inovar em cima do conhecimento. Ou seja, nós não vamos mais simplesmente chegar ao nível do conhecimento. Eu preciso ter o conhecimento, mas na próxima sociedade eu vou basicamente buscar a sabedoria. E essa sabedoria vem da inovar no conhecimento existente. Essa sociedade que aí está, ninguém se arrisca a dizer quantos anos vai durar, ou quando ela vai chegar, na sua plenitude, na mudança de paradigma social. Hoje, a sociedade é a sociedade do conhecimento. Essa sociedade do conhecimento, dizem os estudiosos, que ela vai até 2020. 2020 é um ano mágico. E que em 2020 entra uma nova sociedade que terá como base, né, de produtividade e de outras variáveis, não só a produtividade, a felicidade, o prazer e a sabedoria. De uma coisa eu gostaria de afirmar aqui para vocês. Na realidade, comportamento é algo que nós temos que começar a nos preocupar cada vez mais. Nós, como seres humanos, passamos a nos entender como pessoa, porque nós esquecemos isso. A sociedade industrial fez esse grande estrago em todos nós como pessoas. Todos aqui, ou a maioria, já viram, né, com certeza, temos tempos modernos de Charlie Chaplin, né, todos os professores de administração, pelo menos que eu saiba, colocam esse filme em evidência para mostrar o estrago que a sociedade social fez em todos nós como pessoas. Só que, interessantemente, todos nós ainda estamos querendo buscar cargos, né, estamos querendo buscar descrição de tarefas, estamos querendo fazer concurso público para ter estabilidade num mundo que é altamente instável. A verdadeira segurança no século XXI, ela está na instabilidade, não na estabilidade, que é do século XX. E isso, na realidade, vai fazer com que eu só vou conseguir segurança na instabilidade se eu realmente tiver, né, uma forma, uma identidade muito forte
com o meu perfil, com o meu talento. E talento tem a ver com comportamento. Pessoas talentosas sempre terão estabilidade na vida. Não esqueçam disso. Independente do patrão, se é governo ou se não é governo. O que vocês têm que procurar é o seguinte: aonde está o meu talento? Aonde está o que eu sou? O que eu faço bem? Aonde eu vou me destacar? E quando vocês identificarem, e tem uma coisa legal na sociedade do comportamento: talento não tem talento ruim, tem talento. Talento é talento. E acabou. A questão é, eu preciso identificar o meu talento para aí sim buscar a prosperidade e não a segurança e não ser mais empregado. Obrigado, é isso aí. É uma satisfação muito grande. O Efraim foi meu aluno, eu tive o prazer de lecionar e ele estar com a gente lá, ver o crescimento dele, a Luciana também, né, hoje ocupando o seu espaço. O professor Paulo César falou justamente de buscar o seu espaço, e cada um de nós, cada um de vocês está buscando esse espaço. Eu quero dizer que convidamos todas as instituições de ensino, todos os coordenadores, e eu quero que vocês levem a mensagem para eles: vocês perderam. Eu acho que o conhecimento que nós tivemos aqui agregou muito para cada um de vocês, né? A questão do comportamento, a questão das habilidades. Habilidade eu consigo talvez treinar, desenvolver. Conhecimento a gente tenta levar um pouco para vocês, mas comportamento é um grande diferencial hoje nesse mercado. Com certeza a gente está aí nesse mercado, sabe que o comportamento, deficiência de comportamento leva realmente à demissão, né? Alguma pergunta? Ninguém se habilita? Alguém? Vamos lá, gente. Nada a perguntar, estão muito satisfeitos. Tem um sorteiozinho daqui a pouquinho. Então eu vou passar a palavra para o Wagner para fazer o encerramento. Palmas para os dois aqui. Então, apenas a guisa de fechamento, eu sei que vai ter um sorteio agora de alguns poucos brindes, mas nós assistimos às duas excelentes palestras. E a gente tem sempre o hábito de falar alguma coisa em função daquilo que nos provocou, mais ou menos, mas eu não gostaria de dizer, à guisa de encerramento, 2 ou 3 palavras. O professor Ibrahim estava nos falando, né? E eu, enquanto ele falava, eu fiquei pensando assim: o que ele está nos dizendo? Se a gente quer fazer o cachorrinho andar, a gente pode fazer o velho chute no traseiro, a técnica do CB, né? Chute no traseiro do cachorrinho, ou a gente pode balançar o ossinho, que no caso ele mostrou uma cenoura, ali, que a pessoa querendo pegar a cenoura. As empresas também fazem isso: o chute de traseiro, a ameaça, a demissão, a punição, ou balança o ossinho, vamos te dar um prêmio. Será que as organizações fazem isso ainda? O que ele nos diz, o que o professor Paulo nos diz em termos de comportamento, é que os gestores têm que mudar as suas práticas, as suas visões de mundo, que nós podemos, por comportamento, criar as condições que façam emergir a verdadeira motivação, naquele que o gestor está tratando como cachorrinho, que não é. A motivação vem de dentro, como se as pessoas fossem os seus próprios geradores. Não é a bateria de fora, o chute no traseiro, o CB, né? Estão entendendo o CB, né? CB ou a puxão, a motivação. Em ambas as situações, o cachorrinho não queria andar. O que se obtém é movimento, é estimulação, não é a verdadeira motivação. Para que o indivíduo esteja motivado, é preciso que a gente busque aquilo que o indivíduo faz. É o próprio trabalho que efetivamente motiva. O Paulo nos falava no comportamento, há situações que são fatores higiênicos, preventivos e ambientais, melhoram o meio ambiente, mas não impedem que as pessoas fiquem doentes. Por melhor que a gente trate, esse telão aqui está me matando, hein? Esse telão aqui está me matando, hein? Hein? Não é? Esse telão me mata, pelo amor de Deus. A gente, como gerente, a gente tem que às vezes dar um toque para a turma para eles sacarem, né? Então, olha aqui, ó. Então, verdadeiros fatores motivadores, por melhor que você trata o indivíduo bem,
melhores salários, por exemplo. Isso que eles estavam nos dizendo. Não adianta eu comer muito bem hoje. Se eu ficar 2 dias sem comer, eu vou ter mais fome, por melhor que tenha comido hoje. Não há aumento de salário que não me leve a querer mais aumento de salário. Ele é sempre um pronto gravoso que volta ao ponto zero. Quando a empresa paga melhor, ela vai ter pessoas não desmotivadas. Quando a empresa paga pior, ela vai ter pessoas desmotivadas. O que motiva não é o pagamento, o salário não motiva. Isso que ele está nos dizendo. O que motiva é como nós utilizamos a pessoa. Se nós não pagarmos bem, as pessoas vão estar desmotivadas. Se nós pagarmos bem, elas não vão estar desmotivadas, mas não vão estar motivadas. O que motiva tem a ver com um campo de questões, o que desmotiva tem a ver com outras. E essa integração precisa ser feita para que a gente possa mudar o comportamento. Falou-se em Maslow, e eu fiquei muito satisfeito, porque o livro do Maslow está no site do Conselho. Estamos traduzindo até o final do ano os 2. Falou-se de Frederick Herzberg, os 2 principais livros também estão no site do Conselho. Em inglês, estamos traduzindo, já estão com versão ruim em português, mas até o fim do ano vão estar em inglês. O professor Paulo estava falando, né, no Bill Gates, que falou do 4 bilhões de valor da Microsoft e 40 bilhões. O que ele estava nos dizendo era dos valores não contabilizáveis nos recursos das organizações. Eu fiquei pensando no Hans Likert, nos sistemas organizacionais, que falava disso. Não foi o Bill Gates, foi o Hans Likert, e está o livro aí, os sistemas organizacionais, livros que também estão no site do Conselho, que vocês têm acesso agora, e que antes não tinham. E é preciso que a gente pense nessa questão, a questão do comportamento. As pessoas não valem pelo que sabem, já dizia o Bernardo Shaw, mas pelo que fazem com o que sabem. Nas organizações também. Precisamos saber, mas se não traduzirmos em comportamentos efetivos, cada vez mais, Paulo, vão ser menos demitidos por comportamento e vão começar a não ser admitidos por falta de comportamento também. Né? Isso me faz pensar, certamente, pensando na palavra do professor Efraim, na consciência da defasagem entre o que eu sou e aquilo que eu quero ser. Quando eu tomo consciência do que eu sou com o que eu quero ser, eu tenho o principal estimulador para o processo de mudança. Aliás, a avaliação de desempenho se faz melhor quando o gestor consegue corrigir as questões de resultado, aquilo que foi combinado, a diferença que existe, ou o gap, ou a defasagem entre o que se queria e o que se compensou, e aquilo que se realizou. Então, as 2 palestras de hoje, Recursos Humanos, fomos brindados pelos 2 palestrantes, de trazer o que dá de mais moderno e mais atual, e, portanto, de mais clássico. E esse clássico, como disse muito bem o Paulo, isto é aquilo que fica permanente, que são ideias, forças, que são diretrizes, que a nível do conhecimento que temos hoje, são absolutamente valiosos e valorizados. E isso nós tivemos a oportunidade de ter, portanto, 2 palestras, que ao nos brindar se coincidiram e criaram uma sinergia. E eu fiquei pensando e desafiando o Paulo, como nosso conselheiro lá, de buscar no mercado, e já existem algumas metodologias de avaliação de processos de comportamento, Paulo, que a gente possa oferecer amanhã no Conselho, para que o colega profissional, o colega estudante, possa avaliar as suas habilidades, os seus conhecimentos e também as suas competências, no sentido de tomar conhecimento de que comportamentos precisa mudar e efetivamente melhorar o nível e agregar por melhores comportamentos, se agregar como indivíduo profissional, como profissional indivíduo, melhor qualidade à sua vida e ao seu desempenho profissional. Acho que esse é um desafio que nós nos colocamos de tal maneira que talvez no computador,
né, o colega possa fazer um teste e verificar, bom, aqui eu estou bem, aqui eu não estou, enfim, que sem ser uma econometria comportamental, que sem ser uma cientificidade, né, falsa, portanto, de querer medir comportamentos, mas que dê horizontes, que dê perspectiva, que dê linhas, que dê parâmetros, que dê orientações à pessoa dirigir os seus estudos, desenvolver as suas habilidades e desenvolver também os seus comportamentos, suas competências em funções. Fica o nosso desafio em função da sua palestra e da palestra do Efraim. E que essa reunião de hoje, nesse dia frio, com um grupo aqui de 100 e poucas, 200 pessoas que estamos aqui, fique marcado na história, com um compromisso de mais um passo do Conselho, e que Volta Redonda efetivamente vai de novo marcar, viu, Everton? Mas já foi embora o Everton, mas já fica de novo marcado historicamente na força da nossa profissão, esse passo decisivo de vamos desenvolver uma metodologia de oferecer a autoajuda, o autoestudo e o autodesenvolvimento aos colegas profissionais de administração. Muito obrigado e vamos ao sorteio.